Olá, amigos visitantes do canal e irmãos na fé, que Yahushua os abençoe grandemente. Esse é o estudo, como já viram no título, o amado nome Jesus, pelo qual falei no último vídeo que faria. Então vamos ao estudo. O amado nome Jesus. E por que amado? Porque o personagem, a pessoa do Messias, é amada. É porque colocaram esse nome nas traduções. Por isso esse nome é amado por todos aqueles que creem no Evangelho, que quer dizer boas novas no grego. E nas traduções o qual vieram essas boas novas, foram que aprenderam o nome Jesus. No hebraico, boas novas é Bessorá. No entanto, o nome de Jesus em sua fonética, no português, é resultado de várias alterações, de tradução e transliteração. Por quê? Porque esse nome sofreu mudanças tanto na escrita como na fonética desde a sua forma inicial. Porém, mesmo com fatos que provem isto, o nome Jesus é amado, porque foi dado à pessoa mais amada do universo. Se tivessem colocado algum outro nome, por exemplo, Ciclano, Fulano, Beltrano, José, Joaquim, ele seria amado da mesma forma, por causa das boas novas, por causa da história, da sua missão. Um exemplo, um livro, uma boa obra ou exemplar de algum livro que tenha uma história fascinante e seja muito repercutido no mundo e vendido. Ali temos o nome do autor. Então, por causa da história, o autor do livro, ele é conhecido. Ele é consagrado no mundo. Então, se trocasse o nome do autor do livro, qualquer nome que colocassem ali também seria consagrado e conhecido por causa da história do livro. Qualquer um que colocasse o seu nome ali naquele livro ganharia o crédito por causa da história do livro. Se a pessoa se chamasse Ricardo e quisesse colocar Antônio no livro, não seria o seu nome Ricardo que ganharia o crédito, mas Antônio. Então, por causa da história verídica do livro, o nome que está ali como autor, o personagem principal, é amado. Entenderam? Esse é o contexto desse tema de estudo. Se atentem a esse exemplo do livro, quem ainda não entende, e poderão compreender melhor. No entanto, o amado nome Jesus não é o nome original do Salvador. Em Mateus, no livro de Matitiahu, capítulo 5, versículo 18, está escrito: Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. No hebraico seria nenhum Yud ou Yod, que é aquela letra que é considerada a menor letra do alfabeto hebraico, ou um traço. Em outras versões até aparecem assim, um i ou um traço. Aqui na versão de revista atualizada de João Ferreira de Almeida está um i ou um tio, né? Porém no hebraico não existe acentos. Isso aqui foi uma tradução que fizeram. Alguns usam a tradução da revista corrigida para usar a letra J aqui no lugar da letra I. Aí ficaria assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum J ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, na verdade no hebraico, nem no aramaico, nem no grego e latim existe a letra J. Então foi uma má tradução, colocando assim um J no lugar do I. Embora depois do ano 1500 DC, inicialmente foi para substituir mesmo a letra I. Porém, ela mudou a fonética. A letra J ganhou o som de já, jé
Gi, Jó, Ju. E essas fonéticas, essas conjugações, essas sílabas, não existem no hebraico, nem no aramaico. Já, Jé, de Jesus, de Jeová, não existe no hebraico nem no aramaico. Só que eles usam às vezes a versão revista corrigida para dizer que nem um J ou um tio jamais passará da lei. Mas eles estão lendo uma tradução que não foi feita corretamente para defender algo. Eles usam isso assim para defender que o nome Jesus não tem problema, é original, é uma transliteração. E alguns querem dizer que é até uma transliteração fiel, porém não é fiel, pois as fonéticas, e é provado isto, você jamais poderá negar que já, Jé, Gi, Jó, Ju, essas fonéticas, não estou falando da escrita, mas das fonéticas, elas não existem no hebraico. Então não é Jesus, não é nessa forma que se fala, ou é transliterado o nome do Salvador. Então está incorreto, não é um nome original, é um nome que veio sofrendo alterações. Mesmo assim, alguns ainda querem defender que a letra J tinha o som de I, mesmo que tivesse. Por que mudaram o som para Já, Jé, Gi, Jó, Ju? E hoje não falam Jesus, por exemplo, falam Jesus. Está incorreto. Não é Jesus. Os apóstolos jamais falaram Jesus, ou em nome de Jesus levanta e anda, ou em nome de Jesus saia desse corpo para expulsar um demônio. Os discípulos jamais pronunciaram esse nome assim. Os apóstolos, os discípulos, jamais pronunciaram o nome de Jesus para curar nem para expulsar demônios. Antes de falar porque alguns ainda expulsam demônios no nome de Jesus, nos tempos atuais, eu quero dizer que a letra J, ela veio ser difundida no mundo, né? Como já disse anteriormente, depois do ano 1500, mas foi por Pedro de La Ramée, ou Pierre de La Ramée, como é conhecido, que a letra J veio a ser mais conhecida no mundo. Ele a desenvolveu para substituir a letra I, porém representando sons diferentes, fonéticas diferentes. Mas hoje em dia querem defender que era para substituir o I, e não tem problema falar Jesus, porque é o mesmo nome, só que é transliterado. Porém não é o mesmo nome, estão equivocados. Não é o mesmo nome. E por que não é o mesmo nome do Salvador que foi dado aos discípulos, aos apóstolos? A Maria, pelo anjo Gabriel? Por quê? Porque quando se muda a fonética original, se perde o significado do nome. E o nome passa a ser não original mais. É verdade, você pode contestar, mas você pode provar que está errado isso? Mudando a fonética do nome, vira um outro nome, não é mais o mesmo nome. Por que são nomes diferentes em todas as línguas? Porque mudam a fonética. Consequentemente, se muda a escrita. Pode-se mudar até o sotaque, porém, os sons originais devem ser mantidos para não alterar o nome original. Isto independente de letras, porém algumas pessoas não se atentam à fonética e sim à escrita, e tentam defender as alterações feitas nas fonéticas com a escrita, descaracterizando o nome no seu significado original. Então não adianta dizer que a letra J tinha som de I, porque hoje não tem, e mudou o nome sim em sua fonética. Alguns podem dizer que não há nada de errado nisto, que é algo simples e documentado, porém só citam a escrita e não falam da fonética, que é diferente. Ou seja, não estão sendo honestos em admitir que a pronúncia está errada. A questão é a pronúncia e a fonética da origem do nome. Mas o egocentrismo desses cristãos e a falta de humildade em admitir que estão errados acabam chamando os que entendem isto de hereges conspiracionistas e que não aceitam a verdade e preferem acreditar em etimologias falsas.
Porém, os que não aceitam a verdade são eles. E esses são os que não querem acreditar no fato do nome do Salvador ter sido alterado em sua fonética e escrita também. E pior, eles mesmos podem blasfemar do nome original em hebraico, preferindo um nome grego, romano, latino. O Salvador era de nacionalidade hebraica, um israelita, e o seu nome é em hebraico, e não em latim, romano, em grego ou em português. A ideia de que os que creem no nome de Yahushua desconsideram o fato da letra J ser uma variação da letra I é falsa e tendenciosa, para levar outras pessoas a negarem o nome do Salvador no original em hebraico. Pois consideramos sim, pois faz parte da história. Ou seja, essa afirmação é mentirosa e caluniadora por parte de alguns cristãos, não são todos. Outra coisa é que nem todos os que creem no nome original do Salvador em hebraico fazem parte de uma seita, como alguns cristãos, teólogos entre aspas, e estudantes das Escrituras entre aspas, querem dizer e passar para outros cristãos. Nomear e ridicularizar negativamente pessoas que defendem um nome para menos entendidos, isso é realmente fazer a cabeça deles para que eles não aceitem a verdade. Existem pessoas usando o nome hebraico e até com variações, saindo da sã doutrina, alegando até que devem abandonar a fé no Salvador com o nome de Jesus, blasfemando do nome, como alguns entendem. Porém, não são todos que creem no nome de Yahushua que fazem isto. Ou seja, estão julgando a todos por meia dúzia, chamando de seita a todos, quando não são todos que fazem isto. O que acontece é que eles não estão sabendo levar a verdade. Algumas pessoas que conhecem o nome de Yahushua, ou em outras variações como Yahusha, ou Yahusha, e até Yeshua, eles citam a imagem de Roma, do personagem, do Messias, só que Roma descaracterizou o personagem nas suas imagens de esculturas. Então eles usam essas imagens de Roma, da igreja romana, para dizer que aquele não é o Messias e acabam causando confusão. Na verdade, aquelas esculturas não são realmente o Messias ou a imagem dele. Porém, mesmo com todas as alterações que a igreja romana fez, eles falam de um personagem que veio lá de Israel, de Nazaré, e que é o Messias, porém dão o nome ou o título de Cristo, que é do grego. Eu não vou falar sobre o título grego e hebraico nesse estudo, mas eles citam sim o personagem, embora com a descaracterização do seu perfil. Mas isso não é motivo para dizer que aquele personagem não é o Messias, pois o cristianismo, embora com erros, tem os seus fiéis que acreditam no Salvador e é o Messias de Israel, o Messias de Nazaré. Então não são todos que creem em Yahushua que dizem que eles têm que negar o nome de Jesus, ou Salvador. Então esses cristãos que dizem ser estudiosos das Escrituras estão equivocados, porque não são todos que fazem isso. São pessoas que conheceram o nome e por falta de noção ou mais base bíblica da sã doutrina, se acham mais santos que outros, infelizmente, acabam causando confusão, como alguns que creem no nome de Jesus também fazem. Por isso existem muitas denominações, dividindo o povo que crê no Eterno. Porém, esses cristãos que levam outros menos entendidos a negarem o nome do Salvador em hebraico, eles acabam blasfemando e levando outros a blasfemarem do seu nome original, do seu nome em hebraico, que é pior ainda. Então, por que chamam aqueles que creem de Yahushua, de hereges e de seita? Nem todos são, não podem julgar a todos por meia dúzia. Então é melhor conhecer mais profundamente do que taxar todos de seita, porque você poderá estar
contra o próprio Salvador. Como o apóstolo Paulo, Shaul, perseguiu aquele lá, a comunidade, que é conhecida como igreja, nos primeiros dias da igreja, né? Para que todos entendam, e eram tidos como seita também, a seita do Nazareno. Então, quem serão os verdadeiros escolhidos do Salvador? Aqueles que são chamados de seita ou aqueles que nem perseguidos são pelo nome que professam? Então, cristão, tenha cuidado para não zombar do nome do Salvador em hebraico, no original. Cuidado com essas pessoas, esses cristãos, esses pastores até, que levam outros a negarem essa verdade. Já digo que o Eterno não deixará essa zombaria impune. Eu mesmo respeito os que creem no nome de Jesus, e assim várias pessoas têm entendido e crido no nome Yahushua, no original, porque entendem que não é um nome latino, o nome original dele. Então, através do evangelismo que eu venho fazendo através dos canais no YouTube, essas pessoas vêm conhecendo o nome e entendendo que ele tem um nome original. E não é estar negando o Salvador, é estar entendendo que ele tem um nome original e que o nome que traduziram sofreu alteração. E não é o nome original dele. Não tem nada a ver com negar o Salvador ou blasfemar dele. É entender que ele tem um nome em hebraico, e que no hebraico não existe a letra J, a fonética G, ou G, Jesus. Não existe G para ser Jesus ou Jeshua. Jeshua não existe no hebraico nem no aramaico. É simples entender isso. Como 2 mais 2 é 4. Então pessoas vêm entender que o verbo, ou a palavra que se fez carne, ela habitou entre nós, e o seu nome não começava com G. Então entendam que não podem chamar a todos de seita, porque estão julgando precipitadamente. Alguns dizem que é ignorância daqueles que dizem que Jesus não é o nome original, e não possuem argumentos para dizer isso. Eu quero dizer que existe argumento sim, como eu já falei. A letra J não existe no hebraico, e a fonética G, fonética, não estou falando da escrita, mas da fonética. Nem na escrita existe, mas a fonética G não existe. E A existe, mas G e Já não existe. Isso é argumento sim. Então não é ignorância, é ignorância daqueles que não querem aceitar isto. Eu quero até dizer que em algumas outras línguas, a pronúncia ela inicia com som de I, fonética I, porém não é a fonética de J, G, Já, entendem? No latim, por exemplo, é Iesus. Iesus é a transliteração que fizeram, embora não seja totalmente correta. O som inicial continua, que é o som de I, o Y. Em Iesus, o I continua. No grego, Iesus, continua o som de I, não tem G. A fonética G, Jesus, Jesus, não tem. É Iesus, Iesus. Então dizer que a letra J era para substituir o I, isso que é ignorância, porque hoje não falam por aí no português Iesus, falam Jesus. E essas próprias palavras no latim e no grego, Iesus e Iesus, não iniciam com J, mas com I. Algumas pessoas chamam de nome pagão por causa do final do nome, da sílaba sus, do nome latim Jesus. Essa palavra sus, só essa sílaba, ela significa porco no latim. No latim. No hebraico, sus significa cavalo. Se você pegar um dicionário, vejam esse aqui que eu tenho, sus é igual a cavalo. Estão vendo? Se eu for falar, ó, pega o cavalo ali. No hebraico, eles vão falar sus, quando se referir ao cavalo. Então, como eu disse anteriormente, quando se faz a transliteração
do nome original para uma outra língua e muda a fonética, perde o significado original do nome. Eu não estou falando do personagem, mas do nome. Porque no nome, no hebraico, tem um significado. E é um significado de salvação, como eu falei no estudo anterior. Agora, quando muda para outras línguas, se perde o significado de salvação. Por isso que alguns dizem que é um nome pagão. Embora alguns não pensem ser pagão, o significado não tem salvação. Porque sus é porco no latim e cavalo no hebraico. Não tem que se escandalizar por isso. Simplesmente é sus. Se pegar esse nome para falar no hebraico, é um nome totalmente diferente, porque não tem significado de salvação. É isso que preciso entender. Existe um nome original que tem significado de salvação. Então entendam que eu estou falando do nome. O nome é importante. Não é só a pessoa que é o Salvador. Ele é o Salvador, de fato. Porém, o seu nome também traz esse significado. Em outras línguas, embora pensem no Salvador, aquele personagem, mesmo falando Jesus, Jesus, ou algum outro nome, as pessoas vão pensar no Salvador. Mas agora, no significado do nome, não tem o significado de salvação. É isso que alguns não entendem. E contra fatos, meus irmãos, amigos visitantes do canal, não tem argumentos. Sus realmente significa porco no latim e cavalo no hebraico. Ou seja, fizeram uma transliteração indevida. E como está em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui, o discípulo, o Talmidim, o apóstolo, ele estava falando do significado do nome. Ele não está falando da pessoa, do ser, embora o nome represente a pessoa e se refere à pessoa do Salvador. Aqui nessa passagem, ele está se referindo ao significado do nome, pelo qual aquela pessoa tinha e tem. E é por causa dessa pessoa, do nome dessa pessoa, que somos salvos. Porque não existe outro nome dessa pessoa, né? Ou um outro nome de alguma outra pessoa, pelo qual importa que sejamos salvos. É uma pessoa só que nos salva. E um nome que é dado entre os homens, não são vários nomes. Estão entendendo? Esse é o contexto original aqui de Atos capítulo 4, versículo 12. Você pode compartilhar esse vídeo para pessoas, pastores e qualquer um que tenha dúvidas a respeito do nome de Yahushua e Jesus. Porque pode ser que ele tenha entendimento, ou ela, e consiga chegar à paz, a Shalom, que excede todo entendimento, através desse estudo. Alguns até falam que não existia letra no grego e no latim para transliterar de uma forma mais original o nome em hebraico. Mas hoje em dia, se você aprender uma língua diferente, você vai aprender a falar aqueles sons diferentes de uma outra língua, ou até nomes de uma outra língua. Você vai aprender. E quanto aos nomes próprios, eles não mudam. Ou seja, se eu aprender japonês ou inglês, eu vou conversar com a pessoa em japonês ou inglês, porém o nome próprio eu não vou mudar, eu vou continuar com o meu nome. Aquela pessoa, se ela for americana ou uma pessoa japonesa, ela vai continuar com o nome dela. Se eu conversar com uma pessoa chamada Akira, ou Kenjiro, Rui, nomes japoneses, e ele falar comigo em inglês, a gente conversar em inglês, eu vou continuar chamando ele no seu nome japonês. O nome próprio dele não vai mudar, mesmo que eu converse com ele em inglês. A mesma coisa é o meu nome. Então, traduzimos a mensagem para outra língua. O nome próprio continua original. Porém, o que aconteceu com o nome próprio do Salvador, o nome do Eterno,
e até dos profetas e discípulos. Eles mudaram junto com a mensagem, com a história. Eles deveriam ter traduzido somente a história e mantido os nomes originais, porque nome não se traduz. Ele tem significado, que é algo diferente. O nome Yeshua, pelo qual eles dizem que foi transliterado o nome Jesus. Yeshua, como citei no último vídeo, não inicia com Yah, da palavra aleluia, e sim é um derivado do nome Yehová, que virou Jeová. Ou seja, como foi provado no último vídeo, o nome Yehová, ele está incorreto. E não é o nome YHWH, o nome do Eterno. O nome Yehová gerou o nome Yeshua. Yeshua vem da raiz de Yehová. Por isso temos Yehová, Yeshua, Jesus. Estão entendendo? Yehová, Yeshua, Jesus. Porém, Yehová, o nome Jeová, é um nome híbrido e incorreto. Embora inicie com a letra e som de I, a fonética I no início, que é correto, no meio e no final está incorreto. Porque, como expliquei no vídeo anterior, eles acrescentaram letras ao nome Yehová. Então vejam que Yeshua vem de Yehová, que é um nome incorreto. E daí temos que Yeshua gerou o nome de Iesos, do grego, que resultou nos nomes Iesus, do latim, até chegar no Jesus, do português. E assim sucessivamente em outras línguas, como já vimos no estudo anterior. Todos vindo do nome errado, Yehová. Yehová, para lembrar quem ainda não viu o último vídeo, veja, ele se tornou Yehová, esse nome, porque eles pegaram as vogais da palavra Adonai, eles mesmos explicam isso, que pegaram as vogais do nome Adonai e acrescentaram na palavra do nome do Eterno YHWH, o que gerou Yehová, porém não é a pronúncia verdadeira. Então quem ainda não viu, veja o último vídeo, intitulado O Nome Yahushua. Então não se esqueçam, não existe aleluia. O que existe é aleluia. Ou seja, esses nomes são refutados na etimologia por não serem o verdadeiro nome do Pai, o nome do Criador, o nome do Eterno. Por não terem a pronúncia verdadeira. E isso é dito até por eles. Que o nome Yehová, ou Jeová, não é o nome original, porque é um nome híbrido. Resultado da soma das vogais de uma palavra, que é Adonai, com as 4 letras do nome do Eterno, ou seja, é uma fonética híbrida e não original. E deste nome, Yehová, é que veio o nome Yeshua. Estão vendo? O Ye se seguindo sucessivamente, porém não existe aleluia, é aleluia. A etimologia que falo é o estudo da origem das palavras ou dos nomes em sua, vou dizer assim, árvore genealógica. O nome original que vai derivando outros. Então, a etimologia do nome Yeshua vem da raiz de Yehová. Por isso, Ye nos nomes deles. Porém, na palavra aleluia, temos revelado a pronúncia da primeira sílaba do nome do Eterno. Então, será que fomos enganados e a maioria não está compreendendo bem o que aconteceu? Pois bem, Essus era um ídolo ou deus gaulês. Outro motivo pelo qual muitos dizem que o nome Jesus é um nome pagão. Vejam as letras do nome Jesus nesse ídolo. Era um ídolo, um deus, para que todos entendam, gaulês, que Roma também utilizava, Essus, só faltando a primeira letra. Então, eu estou trazendo isso porque
não tem significado de salvação, como eu já disse. No hebraico, a palavra que traz o significado de salvação é Shua. Agora eu quero dizer que você não está adorando um ídolo pagão quando fala Jesus, Deus, Senhor, porque a sua consciência está no Criador do universo. A sua consciência está no Salvador da humanidade, naquele que morreu e ressuscitou. Então vejam a diferença. Nem todos que creem em Yahushua são seitas. Eu também já usei o nome de Jesus. Eu conheci o Evangelho, as Boas Novas, nas Bíblias de João Ferreira de Almeida. A maioria conheceu assim. Porém, temos que ser honestos e admitir que houve alteração e que existe sim um nome original. Então não aceitem que estão adorando um ídolo pagão ou um Deus pagão quando falam Jesus, ou falaram, quando aprenderam Jesus, Deus, etc. Porque vocês estavam pensando no Salvador. Embora é fato comprovado que houve transliterações e traduções indevidas. Infelizmente, pegamos traduções com as Sagradas Escrituras ali, Nós aprendemos porque as Sagradas Escrituras estão na Bíblia, embora com traduções indevidas dos nomes. E algumas passagens. Também eles fizeram algumas traduções indevidas em algumas palavras. Porém, no que diz respeito aos nomes, infelizmente, eles alteraram os nomes originais para nomes, em alguns casos até pagãos, mas não são todos. Alguns são erros de transliteração e tradução mesmo. Porém, se muda o significado da fonética e até da letra, pode ser até nome ou substantivo ou adjetivo de alguma outra coisa na outra língua que não traga o significado original de salvação do nome original. Este é o ponto. Então, você não está orando a uma entidade maior que as outras, que não é o Salvador, que você expulsa demônios no nome de Jesus, porque existe uma hierarquia no campo espiritual e existem principados, potestades, demônios que são maiores que outros, E por isso que alguns obedecem quando se expulsa no nome de Jesus. Não acreditem nisto, porque existe essa interpretação entre alguns. Não acreditem nisso, porque a fé de vocês está no Salvador, naquele que morreu e ressuscitou, mesmo com um nome que não é original. Então, quando a sua fé está nele, porque eu também já expulsei demônio em nome de Jesus, antes de conhecer o nome hebraico, e porque a nossa fé está nele, no Salvador, é que esses demônios são expulsos. Não é porque a nossa fé está em uma outra entidade superior. Não. Os demônios, eles são obrigados a irem embora, porque a nossa fé está no Salvador. É por esta razão que eles são expulsos no nome de Jesus. Estão entendendo? A fé naquele personagem que venceu o mundo é que expulsa os demônios. E, como está escrito, que o Eterno não considerou os tempos de ignorância, mas depois que a pessoa conhece a verdade, ele chama ao arrependimento. Então, outrora, quando a gente ainda não conhecia essa verdade, o conhecimento ainda não tinha sido multiplicado como foi multiplicado e foi profetizado para Daniel, o profeta Daniel, no livro de Daniel, pelo anjo Gabriel, que a ciência, o conhecimento se multiplicaria. Então, através da internet, a partir do ano 2000, esse conhecimento se multiplicou rapidamente. E pessoas que não tinham condições de pagar livros, teologia e estudar hebraico, grego, pela internet conseguiu livros, cursos e estudos sobre as escrituras que outrora era restrito somente para aqueles que tinham condições. Então a ciência tem se multiplicado e pessoas têm conhecido a verdade. Isso faz parte também dos planos do Criador para com a humanidade, para que eles conheçam através do conhecimento sendo multiplicado, da ciência sendo multiplicada. Então entendam que existe um nome original, e porque existe um nome original não quer dizer que você que não sabia disto estava adorando um outro ser. Não. O que é importante é o seu coração e a sua consciência
embora o nome também seja importante. Não pode menosprezar o nome original do Eterno e nem do Salvador, porque o nome é importante. Infelizmente, algumas pessoas dizem que não é importante. Porém, é importante porque se trata do nome do ser mais importante do universo. Mas, infelizmente, alguns, para não admitir que estão errados, às vezes por seus egos, por sua posição, status de pastor ou algum líder religioso, ou porque não é fácil que todos admitam que erraram, as pessoas preferem dizer que o nome não é importante e continuar usando o nome grego latino. Mas é verdade que ele tem um nome hebraico, e esse seu nome em hebraico tem um significado de salvação. E é realidade também que os nomes no latim e no grego não têm significado de salvação nenhuma. SUS não tem significado de salvação no grego, nem no latim e nem no português. Tá? Aí é onde está o ponto. Em Yahushua tem significado de salvação. Shua, que quer dizer Yah, Shua, Yahu, salva, Yahushua. Vejam o vídeo, quem ainda não viu, o nome Yahushua. Agora, não adianta saber o nome em hebraico e a pessoa não estar em santidade. Porque na oração do Pai Nosso, o que o nosso Salvador disse? Santificado seja o teu nome. Orando ao Pai Nosso que está nos céus. E não adianta conhecer o nome hebraico e não guardar a paz com todos, a shalom com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Eterno. A mesma coisa são aqueles que seguem o nome de Jesus e não querem admitir que não é o nome verdadeiro, o original. Por causa da santidade também, porque alguns se acham mais santos que outros. E da popularidade das pessoas pela organização que já possuem. O nome de Jesus é um nome comercial. Eles não querem perder com livros, CDs, shows, etc. É um nome comercial. Alguns até sabem dessa verdade, que ele tem um nome original em hebraico, e não é Jesus, mas temem por perder o que eles ganham em dinheiro com o nome de Jesus. O que acontece é que você não pode perder a fé e apostatar. Deixar de crer no Salvador. Infelizmente isso tem acontecido muito. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, está escrito que ele esteve morto e hoje está vivo. Ele é real. Ele continua vivo. E em breve voltará. E Yahushua voltará. Porém, infelizmente, algumas pessoas caem na apostasia, negando a fé até no próprio Salvador, negando a fé naquele que veio há aproximadamente 2000 anos atrás, como Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Então não façam isso. Procurem a verdade com base bíblica, com base nas Escrituras Sagradas, e vocês a encontrarão, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que aconteceu foi a perda do significado original do nome do Salvador, com as transliterações e traduções, até chegar no nome Jesus. Aí alguns querem dizer, no judaísmo até, que foi tudo invenção de Roma, que o Salvador nunca existiu. Então não caiam nessa apostasia, porque tanto do lado do catolicismo romano, como do lado do judaísmo, existe apostasia. Infelizmente, algumas pessoas perdem a fé por isso e voltam atrás. Acabam negando o Salvador que morreu para os salvar. Porém morreu e vivo está, porque ressuscitou. Aleluia. E esse estudo não é para causar divisão ou uma guerra contra cristãos, messiânicos ou judeus ortodoxos, independente da religião que você siga, se você é católico ou não. É para trazer esclarecimento, entendimento e até revelação, se você estiver realmente meditando nas Escrituras com Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo. Não sou contra cristãos, messiânicos, judeus ortodoxos ou católicos, porque no final
todas essas nomenclaturas e denominações cairão por terra, porque serão só um povo e um único Criador, um único Elohim. Então todos os erros um dia cairão por terra, e aqueles que querem verdadeiramente Salvador e o único Criador serão alinhados naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho ou vários caminhos para chegar ao Pai ou ao reino dos céus. Só existe um caminho, e é esse que disse isto. Então, meus irmãos, queridos visitantes do canal, vou terminar este vídeo por aqui. Creio que já foi esclarecida a questão do nome de Jesus, e qualquer dúvida, deixe nos comentários que responderei. Fiquem na Shalom, e que Yahushua de Nazaré, o único Messias, abençoe a todos. Se você não for inscrito no canal, deixe seu like, se inscreva, marque o sininho e até um próximo estudo.